Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos ver aqui, frações parte 7, né? Esse já é o sétimo vídeo falando sobre frações. Show? Simplificação de fração. Considere a fração 10 sobre 20. Podemos obter uma fração equivalente à mesma, né? A mesma fração, dividindo ambos os termos por 2. Assim, o que acontece? Eu vou dividir o meu numerador e o meu denominador por 2, tá? E aí o que eu vou obter? Eu vou obter uma fração equivalente, né? 5 décimos, tá? Eu poderia dividir essa fração em cima e embaixo por 5. Eu teria o quê? Eu teria 1/4, tá? Mas dividindo por 2 já é uma forma de simplificar. Já é uma primeira simplificação, tá bom? Bom, obtivemos uma fração equivalente mais simples, né? Quer dizer, eu posso dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, tá? Para eu simplificar, eu tenho que dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, ok? Quando dividimos os termos de uma fração por um divisor comum, estamos simplificando a fração, beleza? Concluímos que simplificar uma fração significa obter uma fração equivalente de termos menores que os iniciais. Quer dizer, simplificar uma fração significa o quê? Encontrar uma fração equivalente onde os meus, né, números, os meus termos, né, numerador e denominador, sejam menores. Tá? Isso me facilita por quê? Porque se eu precisar realizar uma operação de soma, subtração, multiplicação, quanto menor for os meus termos, melhor, né? Mais fácil eu conseguir realizar essas operações, tá certo? Então, a simplificação ela é importante e necessária, tá? Observe que a fração 5 décimos ainda pode ser simplificada, ou seja, eu ainda posso dividir em cima e embaixo por 5, olha lá. Eu posso dividir numerador e denominador por 5. E aí eu chego numa fração mais simples ainda. Eu chego em quê? Em 1/2, tá? 1/2 aqui é a minha fração irredutível. Eu não consigo mais simplificar, tá? Eu cheguei aqui na menor fração possível. Quer dizer, o que eu estou fazendo? Eu estou simplificando, eu estou tentando chegar numa fração onde o meu numerador e o meu denominador sejam os menores possíveis. Tá? Esse é o objetivo da simplificação, tá certo? Verifique que a fração 1/2 não pode mais ser simplificada, pois seus termos são primos entre si. Quer dizer, quando eu faço a divisão aqui, né, o meu resultado vai ser, o meu divisor comum é 1, tá? Se o meu divisor comum é 1, então eles são primos entre si, tá bom? Quer dizer, não dá mais, não existe um número que dê para dividir em cima e embaixo, né? E eu consiga simplificar mais, né? O único número que eu consigo dividir em cima e embaixo é o 1, mas aí não vai mudar nada, concorda? Bom, essa fração é, portanto, irredutível, tá? Quando eu chego um momento em que eu não consigo mais simplificar, eu tenho que eu tenho uma fração irredutível, tá bom? Frações irredutíveis são aquelas cujos termos são primos entre si. Por exemplo, 2/3 é uma fração irredutível, quer dizer, eu só consigo dividir em cima e embaixo por 1. Quer dizer, se o único divisor comum aqui é o 1, então eles são primos entre si. Tá? 2/3 é uma fração irredutível, não tem um número que dê para dividir em cima e embaixo, tá? E que faça com que elas fiquem menores do que já são. Tá bom? Quer dizer, eu cheguei num ponto que eu não consigo mais simplificar. Eu cheguei numa fração irredutível. Beleza? 3/4 é uma fração irredutível também. Por quê? Porque o único divisor comum aqui é o 1. Quer dizer, são primos entre si. Tá? Não dá mais para simplificar. Então, é uma fração irredutível. 5/8 é uma fração irredutível. Tá? Não dá para...
também divisor comum aqui é o 1, tá? São primos entre si, tá? Não tem um número que dê para dividir em cima e embaixo ao mesmo tempo e que faça com que, que o resultado seja menor, tá? O único número que eu consigo dividir em cima e embaixo ao mesmo tempo é o 1. Só que dividir por 1, né, não muda nada, concorda? Bom, é isso, né? Estamos falando aqui de simplificação de frações, tá? Já vimos o que é uma fração, tá? Já vimos frações próprias, impróprias e aparentes. Já vimos número misto, né? O que que é um número misto. Já vimos frações equivalentes, né? Que, né? Enfim, ah, quando a gente fala aqui em simplificação de fração, estamos falando também de frações equivalentes, não é isso? Bom, e é isso, né? Chegamos agora em simplificação de frações, tá bom? Deixa eu pedir uma coisa, se inscrevam aqui no canal, se inscreve aqui para dar uma força para a gente. Se gostou, dá um like, se não gostou, comenta por que não gostou. E aciona lá os sininhos das notificações, tá bom? Se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações. Se gostou, dá um like. Se não gostou, comenta por que não gostou. O que a gente precisa melhorar aqui, né? Enfim, pra gente ter um videozinho bacana aqui, um trabalho bacana. Tá bom? Fiquem com Deus, um abração. Tchau, tchau.